Eu vou fazer uma conexão do capítulo 1 com o capítulo 2 do profeta Joel e você vai deixar embaixo o seu comentário. O que você acha dessa conexão? Né? Se você concorda, se você não concorda, tá ok? Então vamos lá. No capítulo 1 do profeta Joel, ele está falando de cereal, da videira, da oliveira, elementos do dízimo, né? E que foi cortada a oferta de manjares, né? Do templo, lá da época do profeta. Só que o profeta também está dizendo que subiu um povo poderoso contra a nação dele, né? No caso, nação do profeta Joel. Então, que nação é essa que subiu contra a terra do profeta Joel? Então, a terra do profeta Joel, vamos entender primeiro bem rapidinho mesmo, vai bem rapidinho mesmo. Capítulo 11 do profeta, capítulo 11 do escritor aos Hebreus, vai falar da galeria dos heróis da fé. E segundo lá está escrito de que todos os que são peregrinos nessa terra, né? Habitaram na terra da promessa, mas ainda não obteram a promessa. Habitaram na terra da promessa, mas ainda não obteram essa promessa, porque precisa da gente, né? Para eles serem aperfeiçoados ou nós sermos aperfeiçoados junto com eles. De forma que ninguém ainda literalmente possuiu essa terra, habitou nessa terra eternamente, como está profetizado. Então, um dos personagens que está incluído nessa lista é Enoque. Enoque habitou na terra da promessa. Como que ele habitou na terra da promessa se no caso fosse a nação de Israel, né, que o profeta Joel está falando, ou qualquer outro profeta, a Bíblia seria contraditória. Então a terra da promessa é Cristo. Enoque habitou na terra da promessa, Noé habitou, Abraão habitou, Isaac já habitou, Jacó habitou, tantos outros habitaram, inclusive a prostituta Raabe habitou nessa terra, né, na terra da promessa, que não é a terra de Israel. Então esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Que Israel não existia ainda, né? Entende? Muitos que passaram, Abel, por exemplo, Abel habitou na terra da promessa, não obteve ainda, né? A promessa que é vida eterna, né? E habitar para sempre nessa terra que é Cristo. Ok, entendido essa parte, então vamos lá. Então Joel está falando que subiu uma nação poderosa contra a minha terra. Essa terra é Cristo, tá? Então vamos agora o segundo ponto da gravação aqui. O profeta está descrevendo que existe um outro povo poderoso na terra, do qual nunca houve antes desse povo, e depois deles nunca mais haverá outro povo, um povo muito poderoso. Diante desse povo, a terra é como se fosse o jardim do Éden, mas atrás desse povo fica só restolho, né, em brasa, porque queima, né? Eles lançam fogo na terra, se jogam contra a lança, não tem medo, né? E é um povo poderoso em ordem de combate, porque Deus é poderoso, né? Para estar na frente desse povo, né? Esse povo, olha só agora, presta atenção. Esse povo, diante deles a terra treme, terremotos. O sol se escurece, a lua não dá sua claridade e as estrelas caem do firmamento. Diante desse povo, porque esse povo vai profetizar, esse povo vai fazer proeza nessa terra. Entende? E ainda esse povo vai entrar na casa do ladrão como um ladrão. Isso está recheado, está lotado de textos no Novo Testamento, de Jesus vir como um ladrão. Então ele vem como um ladrão, mas junto com a sua igreja, né? Vai entrar na casa do ladrão. Então, queridos, você vê que esses eventos estão acontecendo lá no Apocalipse? Terremoto, o sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade e tantos outros eventos, né, que vai apontar para o clima, vai queimar a terça parte da terra e tudo mais, né? Então, qual é a conexão? No capítulo 2, quando fala do Pentecostes, né, que ele fala que vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. E aí depois que ele fala do Pentecoste, que o servo profetiza, os filhos, os pais, os avós, etc, etc, etc. Ele fala que haverá sinais no céu, no sol, na lua e colunas de fumaça. Os mesmos eventos
que ele falou no capítulo 1, que acontece diante de um povo. Não é duas pessoas, é um povo. Entende? E que tudo isso vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então existe um povo que vai fazer isso na terra. Como vocês sabem, quem já acompanha este canal, sabem que este povo é judeus e gentios, né, que formam o corpo de Cristo. São pessoas, né, que se convertem a Cristo e recebem poder. Darei poder para minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então essas duas testemunhas recebem poder do Senhor Deus. Por isso que o capítulo 1 de Joel fala, né, que é um povo que é poderoso diante do Senhor Deus, porque é poderoso quem dá as ordens para que esse povo possa executar as suas ordens. E as ordens que o Todo-Poderoso dá para esse povo é de fazer a terra tremer, sol escurecer, lua não dar sua claridade, etc. Os mesmos eventos que acontecem em Apocalipse, que se repetem em outros profetas, como Daniel, por exemplo. Então essa é a conexão, queridos. Existe um povo poderoso fazendo proeza na terra. Sinais, né? E isso na última semana, inclusive, tá? Última semana. Não é antes da última semana. Porque se fosse antes da última semana, teria que acontecer esses terremotos, teria que o sol se escurecer, a lua não dar claridade, as estrelas caírem do firmamento. E mais, esse povo, se já existiu esse povo, não vai existir de novo, né? Que povo é esse que causou essas destruições na terra antes do dia do Senhor vir, né? E se esse povo já existiu, né, não resta mais nenhum avivamento para a igreja, né? Aí eu sinto muito, mas a igreja que profetiza avivamento, que acredita no avivamento, não vai ter, né? Porque o verdadeiro avivamento que está profetizado, né, em todos os profetas, inclusive em Apocalipse, é este que eu estou descrevendo. Não existe outro avivamento. E agora, pode acontecer alguns avivamentos de forma individual. Como hoje, por exemplo, você que nunca tinha parado para pensar nessa conexão, está fazendo essa conexão, está entendendo, está encontrando coerência, e aí então está tendo um avivamento na tua vida de forma individual. Assim como pode ocasionar em outra pessoa, um avivamento de forma individual. Até chegar mesmo um avivamento em massa, como Joel está falando. Um povo poderoso, do qual nunca houve na terra, e depois dele nunca mais haverá outro, né? Assim como é o episódio da Grande Tribulação. Nunca houve, e quando tiver ela, é a única. Nunca mais terá outra depois dela. Entende? Então, eu queria que você entendesse essas conexões, né? Falar do capítulo 2 do profeta Joel sem ignorar o capítulo 1. O que é falado no capítulo 1, que está completamente conectado com o capítulo 2, né? Não tem como você desconectar. Amém? Então, Deus abençoe, um forte abraço. E se Deus permitir, a gente continua fazendo gravações assim desse porte.